Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, uma abordagem bíblica, na busca de alguns ensinos para a nossa vida cristã, para o desenvolvimento da nossa caminhada com Cristo, a caminhada de fé. Nós vamos orar, em seguida nós vamos ler o texto bíblico e passaremos então para a nossa abordagem desta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, pedimos ao Senhor em nome de Jesus que nos guie à verdade, ensina-nos, ó Pai Santo, pela Tua Palavra, encha-nos do Teu Espírito, guia-nos por Ele, pelo caminho plano da Tua vontade, da Tua Palavra, a fim de que vivamos vida santa, digna, frutífera, em honra ao Senhor. Guarde o nosso coração da ansiedade, do engano, guarde nosso coração daquilo que não procede do alto e nos firme, ó Deus Santo, num relacionamento sério, vigoroso e correto com o Senhor Jesus. Oramos com o coração cheio de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos lançar mão do texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 66 até o verso 69. E faremos uma breve abordagem sobre lançando mão ou usando o tema, guiando-nos pelo tema, seguindo o Rei. O texto bíblico diz assim, João 6, a partir do verso 66 até o 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Respondeu-lhe Simão Pedro, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Como eu disse, nós nos guiaremos pelo tema seguindo o Rei. Mas precisamos entender algumas coisas ou trazer à nossa mente algumas coisas para que possamos trilhar aí a nossa abordagem, lançando mão do texto, usando o nosso tema, entender um pouco sobre essa questão de seguir o Rei ou seguir a Cristo verdadeiramente. Jesus acumula na sua trajetória, no seu ministério, muitos seguidores, chamados de discípulos de Jesus. Multidões o seguem, multidões o apertam, multidões estão próximos a Jesus, querendo os benefícios que Cristo dá. Cristo cura muita gente, Cristo alimenta muita gente, Cristo ensina muita gente. Muitos milagres são realizados por meio de Jesus. Jesus realiza muitos milagres na vida de muitas pessoas e é muito vasto no texto bíblico a expressão de que Jesus olha com misericórdia, tem misericórdia e age em benefício do povo. Mas chega um momento que Jesus começa a falar de coisas mais profundas. O capítulo 6 traz essa descrição. Jesus começa a falar sobre questões mais profundas, impactantes, duras, verdades duras. Então, multidões afastam-se de Jesus porque se escandalizam, não conseguem compreender, não querem aquilo que Jesus está propondo verdadeiramente, porque Jesus toca em suas motivações, toca na genuinidade daquilo que os faz seguir a Jesus, da fé que supostamente tem. E no início do texto, que o verso 66 diz que à vista disto, muitos discípulos o abandonam. Mas será que eram discípulos mesmos? Será que eram
cristãos verdadeiramente, que criam em Jesus verdadeiramente. E que discípulos são esses? Esses são aqueles que seguem de longe. Esses são aqueles que querem um contato com Cristo. São aqueles que não querem o compromisso, mas querem as benéfices. São aqueles que querem participar de algo. São amigos do Evangelho. Há algum tempo foi cunhada a expressão evangélico não praticante. Há um arroubo, né, na condução cristã, no contexto da igreja cristã, mas está aí. São aqueles que frequentam esporadicamente, que ofertam esporadicamente, que estão ligados esporadicamente, mas querem ter uma vida fora do contexto religioso. O contexto religioso é apenas mais um adendo, um aspecto na vida deles. A vida com Cristo não é o centro da sua existência, não é a razão da sua vida. Eles não estão lá pelas motivações certas. Eles não querem seguir o Rei pelas razões certas. Eles querem ir até o Rei para o benefício próprio. Vivemos numa geração assim. Cristãos assim, claro, não são todos, são uma mescla, é um grupo que se infiltrou na condução da igreja, na dinâmica da igreja, no corpo da igreja, e vai lá pensar benefícios, se valer daquilo que Cristo oferece, mas na hora que Jesus chama a responsabilidade, se escandaliza. São pessoas que não querem ouvir sobre pecado porque isso os escandaliza. Não querem ouvir sobre renúncia porque isso os escandaliza. Não querem ouvir sobre santidade porque isso os escandaliza. Não querem ouvir sobre compromisso porque isto os escandaliza. Não querem ouvir sobre o abandono do mundo, né? A não amizade com o mundo, porque isto os escandaliza. Não querem ouvir sobre o desapego às coisas do mundo, às riquezas e a glória mundana, porque isso os escandaliza. São pessoas que não querem ouvir sobre contribuição financeira, porque isso os escandaliza. Então, são pessoas que se afastam de Cristo quando a responsabilidade chega muito próximo, mas se aproximam quando tem alguma necessidade ou algum sonho, algum desejo que gostaria que Cristo realizasse. Então são aqueles que parecem discípulos, falam como discípulos, frequentam os mesmos lugares que os discípulos. Só falta uma coisa: ser um discípulo verdadeiro. Então, o que é necessário para seguir o Rei? De perto, não de longe. Para seguir o Rei, ao lado do Rei. Caminhar com o Rei para a glória, mas também para o Calvário. O que é necessário para caminhar com o Rei? O texto nos ensina, neste momento dramático, que Jesus pinta um quadro, Jesus constrói um cenário que espanta muita gente. Os seus discípulos mais próximos ficam, inclusive o traidor. Então, Jesus pergunta para eles: e vós? Vão me abandonar também? E a resposta de Pedro é extraordinária, porque nos mostra a motivação correta de seguir a Jesus. Primeiro, Pedro, o primeiro ensino que podemos extrair aqui da fala de Pedro, da resposta de Pedro ao questionamento de Jesus, é que a nossa motivação para seguir o Rei precisa ser o ensino do Rei, ou seja, a verdade que só pode ser encontrada em Jesus. Veja o verso 68. Diz assim:
Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. As tuas palavras são inigualáveis. O teu ensino não pode ser encontrado em nenhuma outra fonte. Não há verdade fora do Senhor. Para quem iremos? A quem seguiremos? Onde buscaremos o alimento que a nossa alma anseia e necessita? Onde mais conseguiremos nutrir o nosso coração, ter esperança, vislumbrar a glória de Deus? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu é o único que pode nos conectar corretamente, legitimamente com a eternidade. Para quem iremos? Para quem iremos? Seguimos a Cristo, seguimos o Rei, meus amados irmãos, não pelos benefícios que o Rei nos dá, mas pela verdade que há no Rei. Ele é o Rei verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Senhor verdadeiro. Ele é o Redentor verdadeiro. Ele é a verdade. Isto motiva o genuíno discípulo a seguir Jesus, o verdadeiro cristão. Isto enche o nosso coração. Isto conduz a nossa vida. Nós não seguimos a Cristo de longe com medo da verdade nos tocar. Nós seguimos de perto porque é a verdade que nós queremos. Nós vamos a Cristo porque nele não há variação ou sombra de mudança, porque nele não há mentira, engano. Ele é a própria verdade. É isso que Pedro está dizendo. Nós não podemos abandoná-lo, meu Deus. Nós não podemos abandoná-lo, Jesus. Porque no Senhor encontramos a verdade e é a verdade que queremos. Isso muda muita coisa na nossa vida, amados irmãos. Porque quando nós vamos a Cristo, servimos a Cristo por causa da verdade, as nossas preferências são sepultadas. O nosso egoísmo, os nossos desejos pessoais, as nossas interpretações, aquilo que nós sonhamos no que diz respeito à igreja, ficam em segundo plano, porque somos guiados pela verdade que há em Jesus. Isto nos basta para amar a noiva e honrar o noivo. Seguir o Rei deve ser motivado pela verdade que há no Rei e no ensino do Rei. Segundo ensino, segundo aspecto que nós aprendemos aqui nesse pequeno diálogo, é que o que motiva um cristão genuíno a seguir a Jesus, a seguir o Rei, além do seu ensino, da verdade que há nele, é a intimidade de Cristo. Nós não seguimos a Jesus para comer pão. Nós não seguimos a Jesus porque Ele afaga o nosso coração, porque Ele traz, porque Ele é nosso terapeuta ou coisa parecida. Nós seguimos a Jesus por causa da intimidade que nós temos e queremos com Ele. Nós seguimos a Jesus porque somente Jesus pode nos reconciliar com Deus. Veja o que diz Pedro, verso 69. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Há conhecimento, há intimidade.
nós mergulhamos no relacionamento com o Pai através do Senhor. Somente o Senhor pode nos conectar com o Pai novamente. Compreendemos a nossa fragilidade, nós entendemos a nossa incapacidade, percebemos a nossa nulidade e a nossa, a nossa limitação em chegar a Deus. Nós não podemos nos apartar do Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos levar ao genuíno conhecimento e intimidade com o Pai. Seguimos o Rei, não por causa da glória que nós alcançaremos no trabalho para com Deus, no serviço na igreja. Nós seguimos ao Rei porque o Rei nos torna íntimos do Pai, nos reconcilia. É isso que desejamos. A motivação correta em seguir a Cristo é ter intimidade com Cristo, é conhecê-lo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele faz um breve histórico do seu currículo ali e diz, olha, se alguém pode dizer que é importante ou tem proeminência, parafraseando Paulo, eu muito mais. Eu sou judeu de judeus, quanto à lei fariseu, sou da tribo Benjamim, né? Quanto ao zelo, né? O zeloso da lei, do que a letra determina, mas eu considero isso tudo como refúgio, esterco, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Conhecer, ser íntimo, mergulhar, conectar. Aqueles que não foram fundidos a Jesus, incluídos em Cristo verdadeiramente, aqueles que não conhecem essa intimidade com Jesus, esse relacionamento com Jesus, são aqueles capazes de abandoná-lo. Mas aqueles que encontraram a Cristo verdadeiramente, por Ele foram chamados, incluídos em si, num relacionamento amoroso e íntimo com o Pai, estes não podem deixar a Cristo. Seguem a Cristo, seguem o Rei, porque não podem deixar de ser íntimos do Pai, não querem isto. O desejo mais profundo de seus corações é o relacionamento perfeito, genuíno, o relacionamento correto e santo com o Pai, algo que só pode ser alcançado por meio de Jesus. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e conhecemos. Nós temos o conhecimento de quem é o Senhor. Em terceiro lugar, nós somos motivados pela divindade de Cristo. Veja o que diz o verso 69 final. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Para quem iremos? Não há Deus como Tu. Quem Cristo é a motivação de seguirmos a Ele. Não podemos seguir a Cristo por outra razão. Não podemos seguir a Cristo por outra motivação. Não podemos seguir a Cristo por qualquer outro motivo que não seja por aquilo que Ele é. E o texto nos diz, e não só aqui, em vários outros lugares, que Cristo é Deus. Pedro, de forma assim, abrupta, de forma impactante, de forma espontânea, afirma para Jesus: para quem iremos? Nós sabemos que Tu és Deus. Quem há
que possa ser comparado ao Senhor. Que outro Deus existe para seguirmos? Quem é o outro Deus encarnado? Só há farsas, só há falsos messias, só há falsos líderes. Quem poderia nos guiar à santidade? Quem poderia nos redimir? Não há outro Deus. Este é o Pedro que após aquela pesca maravilhosa, né, chamada aí de pesca maravilhosa, queda-se ao fundo do barco e diz: aparta-te de mim, porque sou pecador. É este Pedro. É este Pedro que reconhece, quando é perguntado por Jesus, quem as pessoas dizem que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É este Pedro que agora se vira para Cristo e diz: para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, que Tu és Deus. Nós nos motivamos, amados irmãos, a seguir o Rei, a continuar seguindo o Rei, a perseverar na caminhada cristã com o Rei, ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Redentor. Para quem iremos? Ele é o único que pode fazer por nós aquilo que ninguém mais pode fazer: redimir a nossa alma, trazer-nos da morte para a vida, nos levar à eternidade, nos introduzir nos palácios celestiais, porque Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é aquele que conquistou, que recebeu a autoridade sobre todas as coisas. Ele diz isso antes da sua partida: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O reino de Cristo é tudo. Para quem iremos? Se nós estamos diante do Senhor dos céus e da terra. Isto motiva o verdadeiro discípulo. Isto guia o coração do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não pode abandonar a Cristo, porque suas motivações não são egoístas. Ele não segue a Jesus, ele não se infiltra na noiva para ter status, para ser reconhecido, para ser amado, para ter cargos. Ele não entra na noiva, ele não participa do convívio da igreja por causa dele. Ele não sofre as mais duras perseguições e lutas e provações por causa dele. Ele o faz por causa de Jesus. Portanto, meu amado irmão, cuidado. Cuidado para que suas motivações não sejam equivocadas. Cuidado para que você não seja um seguidor de longe. Cuidado para que você não seja um cristão à distância. Cuidado para que você não seja um cristão frágil demais, que vive a vida cristã em função de si mesmo e não do Rei. Cuidado para que você não seja um aproveitador da fé, para que você não seja um simpatizante, um colega do Evangelho. Cuide para que seu coração seja motivado pelas razões certas. Siga o Rei, não a vida longe dele. Para quem você irá? Siga o Rei, mas siga o Rei por causa da verdade que há no Rei.
Siga o Rei por causa da intimidade que ele proporciona com ele mesmo e com o Pai. Siga o Rei porque ele é Deus. Que Deus o abençoe, que Deus o instrua, o fortaleça, o encoraje. Que Deus o ajude a viver uma vida cristã guiado pelas motivações corretas e extirpe do seu coração e do meu coração as motivações equivocadas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome com muita gratidão, que o Senhor tem nos abençoado de forma preciosa e gloriosa. Ó Deus amado, sustente a nossa vida em todos os aspectos e nos dê um coração guiado pela verdade, cheio da genuína motivação em segui-lo, em perseverar na vida cristã, em sustentar-se por uma fé genuína. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos guarde, ó Deus, do engano, das falsas motivações, do falso evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Então, amado irmão, Deus abençoe sua vida, te fortaleça, te guie, te guarde, em nome de Jesus.